Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta é mais uma videoaula do nosso curso de comunicação baseado no livro Habilidade com as Pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a primeira das causas da surdez mental, que é o egocentrismo. Nós estamos na página 79 do livro Habilidade com as Pessoas, a versão capa dura, a versão que eu tenho aqui. Se você está aí com o seu exemplar, pode acompanhar. Importante lembrar que toda terça-feira eu publico o texto integral da aula dada no último sábado. Então, nessa aula, na próxima terça, você já tem o conteúdo desse texto que nós vamos considerar aqui, tá bom? Então, o conteúdo da aula em texto estará publicado já na próxima terça-feira. Eu faço essa publicação no blog, que é o palestrantesimonhill.wordpress.com. E se você quiser acompanhar via texto, também vai ter lá não só o texto, como esta videoaula vinculada lá no blog, tá bom? Então, na página 79, nós encontramos o capítulo 2 do livro 2, e nós vamos falar hoje sobre a primeira das causas dos problemas relacionados à incapacidade de ouvir ou à surdez mental. Apenas lembrando, no último vídeo, eu deixei claro para você que o fenômeno da surdez mental, ele se dá quando o ouvinte, embora ouça aquilo que o falante diz, ele é incapaz de prestar atenção naquilo que está sendo dito. Ele até percebe que tem alguém conversando com ele, mas ele não consegue se concentrar naquela comunicação auditiva. Então, para a gente começar, eu gostaria de destacar para você uma frase do autor norte-americano Robert Greene. Ele diz assim: ao superarmos nosso egocentrismo, podemos aprender a focar nos outros, compreendendo seus comportamentos em tempo real, interpretando de modo correto suas motivações e discernindo possíveis tendências manipuladoras. Muitas pessoas sofrem o efeito de manipuladores, de pessoas mal intencionadas, porque não têm a capacidade de ouvir e perceber em tempo real as motivações destas pessoas. E a causa disso é o egocentrismo. Então, hoje nós vamos falar sobre este tema, porque o egocentrismo é a primeira das causas da surdez mental. O escritor norte-americano William James, considerado por muitos o pai da psicologia moderna, disse certa vez que o principal desejo do ser humano é sentir-se apreciado. Nas relações humanas, o cerne da afirmação de James se refere à necessidade constante que temos de sentir que somos respeitados pelos outros. O respeito, juntamente com as noções de afinidade e controle, são as bases de um relacionamento pessoal salutar. É impossível sentir-se valorizado em um relacionamento em que não somos respeitados. E a habilidade de escuta, quando você escuta o outro, você demonstra que o respeita. No entanto, parece que o respeito é cada vez mais raro. A cada dia, existem mais casos de desrespeito presentes na TV, na literatura de ficção e nos jornais, e a noção principal de que é preciso respeitar alguém pelo simples fato de ele existir está desaparecendo. Por quê? A resposta se deve a uma má qualidade que cresce à medida que o respeito desaparece: o egocentrismo. A atitude intelectual de que tudo o que se refere ao próprio ego, que leva o indivíduo a considerar apenas os seus interesses com desprezo aos interesses dos outros. Pense em uma roda de bicicleta comum. Imagine, ela tem pelo menos 32 raias que partem do eixo em direção ao aro, fechando assim um conjunto de tensão e flexibilidade que torna possível que esta roda gire perfeitamente e em equilíbrio. Agora imagine o seguinte: o aro representa o círculo social, enquanto as raias são as pessoas e no eixo há alguém que se julga o centro das atenções. É isso o que pensa uma pessoa egocêntrica.
que ela está no centro daquele círculo social, representado aqui na analogia pela roda da bicicleta. Ela se considera a peça mais importante de sua roda social, sem a qual a vida dos outros perde o sentido, e acredita que seus anseios não são atendidos quando e como ela quer. A vida das outras pessoas precisa de mais tensão, e elas não serão tratadas com flexibilidade. Esta visão egocêntrica é tão danosa para o aprendizado que faz com que a pessoa se torne um ouvinte indiferente e preconceituoso. A indiferença leva ao desinteresse e o preconceito à distorção. Então observe comigo, quando eu falo para você que o egocentrismo é uma das causas da surdez mental, é porque a pessoa está pensando mais nela do que nos outros. E é importante você entender bem esse ponto que eu quis destacar aqui. O egocentrismo faz com que a pessoa pense que ela é o centro da sua roda social. E as 32 raias que formam a roda de bicicleta, elas são apenas peças em função do eixo. Então a pessoa egocêntrica, ela tem essa dificuldade de entender que os outros também são eixos dos seus centros. Compreende? Então, para você, quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. E isso é inevitável, até normal, você se considerar a pessoa mais importante da sua vida. Porque senão, como é que você vai tocar a sua vida, os seus projetos? Como é que você vai ter a iniciativa de buscar os seus sonhos? Então, você pensar em si e cuidar do seu ego também é importante. Porém, quando você acha que você e os seus interesses são mais importantes do que os interesses dos outros, aí começa um sinal de egocentrismo. E a relação disso com a dificuldade de ouvir fica evidente quando você nota que os interesses dos outros vão sempre ficar em segundo, terceiro, quarto lugar, em detrimento dos seus interesses. É isso que um egocêntrico faz. Agora, se você está acompanhando a leitura, parágrafo 4. Este comportamento egocêntrico pode ser percebido ainda na infância, principalmente quando a criança se dá conta de que os adultos têm outros interesses e responsabilidades além dela e que estas outras atividades exigirão parte do tempo que anteriormente era dedicado exclusivamente a ela. Como reação, ela se torna egoísta, exigente e não disposta a compartilhar o que é seu. Choramingo e chantagem emocional são apenas alguns sinais de que uma personalidade egocêntrica está tentando se afirmar em busca da sonhada segurança social. O panorama deste egocentrismo infantil é ainda mais sombrio se considerarmos o número de famílias com apenas um filho em que a criança é realmente o centro das atenções. E o impacto disso é evidente. Quando a criança se sente, o centro das atenções, que é o que em geral acontece com o filho único, ela passa a ser não apenas o centro das atenções para os pais, mas também para os tios, para os avós, para os amigos da família. Por quê? Porque ela é a única criança e, como você sabe, a criança ela é incapaz. Então ela passa a ser o centro das atenções para muitas pessoas por muito tempo. Então até que ela comece a se sentir capaz de fazer atividades que ela precisa realmente obter, como ir ao banheiro sozinha, preparar alguma coisa para comer sozinha, comer com talher sozinha. Então até que ela aprenda isso, e muitos pais erram na hora de ensinar isso para os filhos, no tempo de ensinar isso para os filhos, acaba que essa criança passa a desenvolver aí traços de egocentrismo. Quanto mais famílias com filhos únicos, maior o número de crianças que são tratadas como centro das atenções, como eixos daquela roda social, e maiores serão as chances de desenvolverem egocentrismo na idade adulta. Os dados que eu vou narrar para você são do educador Samitiba. Nos anos 60, a média de filhos por família brasileira era de 5,8. Nos anos 2000,
a taxa de fecundidade feminina caiu para 1,8. 20% das famílias brasileiras em 2010 tinham filhos únicos. Uma em cada 3 mães no Ocidente tem apenas um filho. Entre as famílias com renda entre 3 e 5 salários mínimos, a média é de 1,3 filhos por família. Acima de 5 salários, o número cai para 1,1 filho por família. Ainda de acordo com o Isamitiba, não é raro que os pais do filho único também sejam filhos únicos, o que coloca a criança ainda mais no centro das atenções. Em algumas famílias, os tios não são pais e adotam os sobrinhos como filhos. O resultado é que a criança vira o eixo na roda social familiar dos pais, dos avós, dos tios, e estes passam apenas a ser uma raia em torno daquele eixo que é a criança. Obviamente, não são apenas os filhos únicos que manifestarão comportamento egocêntrico na fase adulta. Todas as pessoas têm um egocentrismo latente. O papel dos pais é cortar esse mal pela raiz e ensinar o filho a compartilhar, o que parece não ser o caso da sociedade atual. Paradoxalmente, a personalidade egocêntrica na fase adulta se baseia no raciocínio falacioso da autossuficiência, a ideia de que é possível saber tudo sobre alguma coisa e que aquilo que se sabe é tudo o que existe para saber. Essa premissa enganosa vai contra a própria razão do tempo. E aí você percebe que é um paradoxo. Por quê? Porque o egocêntrico julga ser a peça-chave do seu mundo. Ele acredita ser o eixo da sua roda social. Porém, ele precisa das raias para exercer alguma função. É este paradoxo que faz com que o ouvinte egocêntrico concentre-se mais em falar do que em ouvir. Ele julga que já sabe tudo, por isso fala, mas ele se julga estar satisfeito com aquilo que sabe, por isso ele fala mais do que os outros, mas ele esquece que ele precisa de alguém para validar o seu egocentrismo. Ser egocêntrico sozinho não faz sentido nenhum. Então ele precisa daqueles que o ouvem para validar o seu egocentrismo. Da mesma forma que a criança precisa que alguém cuide dela e valorize o seu egocentrismo para que ela consiga obter aquilo que ela tanto almeja. Ficou claro esse ponto? Obrigado. Então você observa nas crianças um comportamento que ela vai replicar ao longo da vida. Tente imaginar os impactos do egocentrismo, por exemplo, no casamento. Quando um dos cônjuges não aceita que o outro pode saber mais do que ele sobre determinado assunto, basta um comentário para que se inicie uma discussão. É a famosa cena da família, que está saindo de férias, e aí a mulher acha que um caminho é melhor e o marido fala, não, imagina, você não sabe dirigir, eu que estou aqui no volante, eu é que vou fazer, e você não sabe nada, e aquele simples comentário vira uma discussão que acaba estragando as férias. Talvez por isso o amor romântico seja uma utopia para muitos nos dias de hoje. Por exemplo, nos últimos anos nós temos visto muitas pessoas dando conselhos sobre como conquistar uma mulher. Se você digitar aí no YouTube como fazer a pessoa se sentir atraída por você, vai aparecer uma série de vídeos com vários profissionais, que eu não sei se eu posso chamar de profissionais, coaches de relacionamento, coaches de conquistas. Para quê? Para tentar fazer com que o sujeito se torne um conquistador, ou fazer com que a mulher receba atenção de homens. Só que o ponto principal, aí é que muitas pessoas falham, é que elas não conseguem ouvir a outra pessoa. Todas essas dicas que você vai ver aí, desses possíveis ou chamados gurus dos relacionamentos, vão falhar nesse aspecto, porque a pessoa vai dizer assim, tem uma postura corporal de macho alfa, jogue o cabelo, se produza com uma maquiagem, tá bom, mas você não vai precisar ouvir o outro em nenhum momento. Lembra da frase do William James? O principal desejo do ser humano é sentir-se apreciado.
se você não tiver essa capacidade de ouvir o outro para que ele se sinta apreciado, dificilmente você vai conquistar alguém alguma coisa. Quem está mais preocupado em falar não vai prestar atenção na hora de ouvir aquilo que o outro está dizendo. É por isso que o egocentrismo, né, você se colocar no eixo da sua roda social, é tão prejudicial para as relações humanas. A ampla aceitação dessas propostas, né, do tipo, como blindar o seu namoro, como blindar o seu casamento, também só ganha lastro esse tipo de coisa, porque esses autores têm o apoio da mídia, né? Você sabe disso. A filha do dono de uma rede de TV consegue um programa para falar desse tipo de coisa. Entendeu o ponto? Então, aquele pessoal lá do casamento blindado são parentes do dono da emissora. Entendeu? Porque o assunto em si não pode ser tratado de maneira distante dos valores. Então, se você não combater o egocentrismo, você não blinda seu casamento. Pelo contrário, você abre uma brecha, né, para que alguém consiga fazer aquilo que você não está dando conta. Tem até uma piada daquele Cláudio Duarte, que faz palestra sobre relacionamentos, que ele diz assim, né, que o Ricardão é divertido, o amante é divertido. Por quê? Porque o amante não é egocêntrico. Então é importante você entender isso, né? Quando fala assim, o amante, é claro que se refere ao substantivo masculino, mas serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? A outra, conhece aquela propaganda de cerveja? A outra é mais gostosa. Por quê? Porque é divertido, não é egocêntrico. Então é importante você entender isso. Você quer blindar o seu relacionamento, quer blindar o seu casamento? Não seja egocêntrico. Parágrafo 9. Pense no efeito de movimentos que promovem práticas como poliamor, que é o que nos anos 70 eles chamavam de surubas. Ou então manifestações em que a sua base teórica tem ideias gaysistas, abortistas, feministas, ou a ideologia de gênero, né, que é o tema do momento, e some isso à programação oferecida pela mídia, e você verá que o resultado de todas essas ideias oferecidas de maneira amplamente acessível não é outro senão a confusão mental na cabeça de quem um dia poderia pensar em ter uma família. Tudo ao redor fala contra a vida familiar. Já reparou nisso? E todas essas abordagens políticas a problemas interpessoais só reforçam o egocentrismo do sujeito. Então, escute a frase: meu corpo, minhas regras. Essa é uma frase que a gente pode dizer que não é egocêntrica. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de me tornar uma assassina quando eu cometo um aborto. Isso aí não é uma frase de pessoa egocêntrica? Então vamos lá. Sugira a um jovem que ele tem um relacionamento monogâmico com uma pessoa só. Ou pergunte quando ele pretende se casar e você vai ouvir a resposta assim: construir uma família capaz, ter filhos? Não, isso aí não é para mim não. Faça essa experiência e observe se a pessoa não tem traços de egocentrismo. Entrevistei informalmente vários jovens solteiros entre 20 e 35 anos, de ambos os sexos, perguntando o que eles achavam de relacionamentos sérios. E as respostas foram as mais assustadoras. Por quê? Porque na cabeça do jovem é praticamente impossível que ele consiga manter uma família. Falta ao sujeito a base de valores humanos mesmo, valores morais e éticos, para que ele consiga viver com outra pessoa e assumir a responsabilidade de cuidar de uma casa, de tocar uma família. Então, se você começar a observar as pessoas ao redor de você aí, na sua cidade, no seu trabalho, são pessoas que têm traços egocêntricos.
E quem é que vai resolver esse problema? Cada um. Só que por que isso é um problema, hein, Simon? Parece tão fácil. É porque o egocêntrico não dá valor à opinião do outro. Então ele acha que não precisa. Ele acha que não precisa saber. Né? É a chamada síndrome de Dunning-Kruger, que ficou acessível aí no Brasil pelo trabalho do David McRaney. Aquele livrinho, Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa. Né? Todo egocêntrico acha que é mais esperto do que realmente é. E por pensar que é mais esperto do que realmente é, o que ele faz? Ele acha que não precisa dos outros. É onde entra a síndrome de Dunning-Kruger. Porque quanto mais burro, menos o sujeito acha que precisa aprender. Quanto mais egocêntrico, menos o sujeito acha que precisa da opinião dos outros. Então, até para ir num psicólogo, o egocêntrico tem problema. Até para procurar uma terapia, ele tem problema. Por quê? Porque ele acha que não precisa. Aí o psicólogo vai lá dar um insight lá e fala, olha, mas observe, seu comportamento é assim, 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 assim. Olha como é que é o teu movimento nessa ou naquela direção. Olha como é que o teu pensamento tem trazido até tal lugar. Aí o cara fala, mas eu não preciso dessa opinião. Então, até para receber ajuda, o egocêntrico é egoísta, né? Egocêntrico, né? Então, vamos lá. Eu estou fazendo essa leitura com comentários orais para você entender como que o egocentrismo, como que o egocentrismo vai surgindo e envolvendo as pessoas a tal ponto que a habilidade de escuta delas fica perdida. Eu vou dar um salto aqui e vou falar rapidamente sobre uma entrevista que eu vi na TV. O vídeo depois vai fazer uma pausa e aí a gente volta numa segunda parte. Olha que interessante. Falando sobre egocentrismo. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista, esses dias não, na época da publicação do livro, porque isso está registrado aqui. E aí, uma educadora sexual foi lá no programa do Danilo Gentili defender o sexo anal. E aí ela estava falando lá, sério, que era bom, que era ajeitado, né? Levar uma rolada. E aí com aquela conversa toda eu falei, que porcaria, que ideia esquisita, né? Por quê? Porque qualquer ato dessa natureza favorece o egocentrismo. Já parou para pensar nisso? Na mesma semana, porque a entrevista foi de fato polêmica, na mesma semana foi publicada no YouTube a palestra de uma médica falando sobre os prejuízos do sexo anal à saúde. Então, assim, o negócio vai de você empurrar fezes para a corrente sanguínea. Até como é que isso chega no coração e os efeitos que isso dá. Então, comece a observar no seu dia a dia se o vídeo que você assiste na internet, os filmes que você vê na TV, a maneira como você usa o entretenimento, se isso aí não está favorecendo você se tornar uma pessoa egocêntrica. Porque às vezes você se torna egocêntrico por ir na ideia dos outros, como a ideia dessa retardada defendendo aqui a prática do sexo anal. Então não caia na lábia de pessoas ditas profissionais que vão lá na mídia. Não é porque está na mídia que é bom, que está certo. Eu falei para vocês na aula em que eu falei sobre a influência, eu fiz lá um contraste entre influência e manipulação e persuasão. E tem pessoas que usam, por exemplo, recursos da mídia para manipular as coisas. Tem um livro do Perseu Abramo que eu não me esqueço, que é o uso manipulador da mídia, né, da informação. Como a mídia tem que manipular a informação para se tornar atrativa e para vender mais jornal.
Então, se o sujeito ali recebe uma instrução, né, o repórter, o jornalista, o editor de vídeo, o editor de imagem ali e de áudio, recebe uma informação para editar a informação de tal maneira que aquilo vai vender mais, você acha mesmo que a informação fidedigna você vai obter através da mídia? A mídia vive de investimento, né, dos seus anunciantes. Tanto é que muitos horários em entrevistas são comprados. Ninguém vai lá no programa do Joaquim Barbosa lá, para poder fazer uma entrevista se não pagar pela entrevista. Entendeu o ponto? Até as chamadas televisões culturais recebem patrocínio. Então não é porque o sujeito está lá falando que ele é uma autoridade legítima. Aí na hora que abre o microfone, o cara começa a falar merdas como essa daqui, que eu mencionei para você sobre essa sexóloga que foi dar conselhos sobre como fazer sexo anal e que é bom e que é prazeroso. Será que essa retardada não sabe que isso favorece o egocentrismo? Que transforma o homem e a mulher em animais praticantes de sexo? Ela sabe. Mas depois que ela foi na mídia e falou o que pensa, como é que ela volta atrás? E compromete a carreirinha de merda dela. Entendeu o ponto? Agora, observe o seguinte, nos contos de fada, o príncipe encantado vinha montado num cavalo, não vinha? E o cavalo era símbolo de status, não é isso? O cavalo era branco, era bonito, só o príncipe tinha um cavalo branco. A mensagem aí é bem clara. Se antes a mocinha andava a pé, agora que ela encontrou o príncipe encantado, ela vai andar a cavalo, cavalo branco, símbolo de status. Então comece a observar também, pelo outro lado, se o apelo ao consumo, o apelo à conquista de bens materiais, o apelo a uma vida de ostentação, não está favorecendo também o egocentrismo, seja o seu e das pessoas com quem você convive. Porque, na verdade, as pessoas que realmente conseguem construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos salutares, não são aquelas pessoas que têm o cavalo branco. Então, os símbolos de status, os símbolos de uma vida de ostentação, quase sempre levam ao fracasso nos relacionamentos. Recentemente foi publicada aí uma entrevista do Naldo, né? Aquele cantor que estava agredindo a esposa. De novo a mídia difamando o rapaz, porque depois foi ele e a esposa dar uma entrevista, né, na TV e o cara falando, não, eu joguei uma garrafa d'água nela, né? Ué, então a vida de luxo, de riqueza não favoreceu em nada o relacionamento dos dois. Estava falando do exemplo do Naldo Bene. Ele jogou uma garrafa d'água na esposa. Então observe que a vida de luxo e de ostentação não favoreceu a construção de um relacionamento equilibrado. Tá certo? Mas vamos imaginar que ele só lançou a garrafa para ela pegar, ela não pegou a garrafa, pegou na testa. Mau exemplo, né? Também, né? Por quê? Porque pessoas educadas não arremessam coisas umas para as outras dentro do convívio familiar. Então observe que práticas sexuais que prejudicam a saúde são amplamente defendidas e promovidas na TV. O estilo de vida de ostentação, de luxo, né, de uma vida de opulência, também é defendido na TV. É a vida dos artistas, mas também não trazem relacionamentos saudáveis. Então, como é que você vai inverter isso? Vamos imaginar que você chegou à conclusão de que você está cercado de pessoas egocêntricas e de filhos únicos e de pessoas que se acham o centro das atenções, e você convive com essas pessoas no trabalho, o seu entretenimento está recheado de egocentrismo, o jornal, a revista que você lê favorece o egocentrismo, os artistas que você
ouve e gosta, favorecem o egocentrismo, e você olhou no espelho e falou assim, de fato, eu sou uma pessoa egocêntrica. O que eu faço para reverter, hein? O que é preciso fazer para reverter? Não sei. Não sei. O meu trabalho aqui não é ajudar você a lidar com o seu egocentrismo. Meu trabalho aqui é ajudar você a escutar melhor. Mas se você chegou à conclusão que a vida que você tem levado é uma vida egocêntrica, que para você só faz sentido ser o centro das atenções, sugiro que você procure ajuda de um terapeuta, pode ser um psicólogo, um psicanalista. Se for necessário, ele vai encaminhá-lo para um psiquiatra, tá bom? Comece por esses profissionais, mas não caia também nessa historinha. Ah, não, porque eu vi lá um programa de life coaching para me ajudar a melhorar meu relacionamento. Coach não resolve problemas desse tipo, tá bom? Muitas vezes é importante você entender essa clareza, e eu estou falando isso para você da perspectiva de um coach, tá? Eu estou sendo muito sincero com você aqui. Estou engolindo seco, inclusive, porque o coaching tem limites, tá bom? Mas é importante você lembrar que todos estes exemplos, dessa sexóloga retardada que foi lá no programa de TV, vou dar o nome, o programa do Danilo Gentili, tá bom? Esse caso do Naldo Bene, que eu falei para você aqui, é dessa sexóloga promovendo práticas que prejudicam as relações humanas, inclusive a saúde. No caso do Naldo, eu citei aqui que uma vida de ostentação, de luxo, de opulência, nem sempre favorece os relacionamentos. Todos esses exemplos que eu estou te dando aqui é para ajudar você a entender que o exemplo da passeata lá, das gaysistas, abortistas, feministas, istas, machistas e todos os istas que você vê hoje, inclusive a questão da ideologia de gênero, tudo favorece uma visão autocentrada. E essa visão autocentrada leva ao egocentrismo. Logo, as relações interpessoais vão ficar prejudicadas. Uma pessoa egocêntrica tem dificuldade de ouvir. E essa dificuldade de ouvir prejudica os relacionamentos. E isso, é claro, eu só me interessei por isso, porque é dessa forma que a gente vê que a pessoa não escuta direito, porque ela está pensando mais nela do que nos outros. Se a gente levar isso para um ambiente de trabalho, fica fácil da gente ver isso também. Está cada um preocupado com o seu, não é isso? Não, tem que resolver o meu, não posso parar para te dar atenção. Às vezes a ideia que você vai dar para ele é muito melhor, é muito mais importante do que a que ele tem. Mas como ele não pode parar, porque a visão autocentrada dele é mais importante do que o resto do mundo, o sujeito acaba perdendo oportunidades interessantes. Então olha que interessante. É isso aqui que dá você ter uma sociedade pautada pelo princípio de Maquiavel, né? É o ouvinte Maquiavel. O cara está preocupado em tirar vantagem, né? Ou então ele vai ser um ouvinte narciso. Ele está preocupado só em receber elogios. Só escuta o que quer. Você conhece gente assim? Sujeito que só escuta o que quer? Ou que escuta você para ver se pega alguma coisa que pode usar contra você? É o ouvinte Maquiavel. Olha que interessante. Tudo isso que nós estamos falando aqui, o egocentrismo, por exemplo, aumenta a toxicidade das relações humanas. E é aí que está o problema, né? Porque, como a gente viu, o egocentrismo, ele não se trata simplesmente de uma falta de interesse na conversa. Agora eu vou amarrar o vídeo e já finalizar, né, a nossa palestra de hoje, que é a nossa aula. O egocentrismo, ele não se trata apenas de uma falta de interesse na conversa. Trata-se de falta de interesse na pessoa. Entendeu o ponto? Quando eu falo para você assim, que se você percebeu que tem traços de egocentrismo, que eu não sei aonde você vai procurar ajuda, sugerir para você aí um trabalho terapêutico, muitos psicólogos vão incentivar você a fortalecer ainda mais o seu ego, não o seu egocentrismo.
Tá bom? Mas é importante você fazer essa distinção aí na cabeça. Por quê? Porque se você não tiver interesse pelas outras pessoas, dificilmente você vai se tornar um bom ouvinte. Porque muitas vezes a pessoa só vai narrar coisas que preocupam a ela. E é esta capacidade que falta quando a gente se deixa levar por ideologia de gênero, por uso de causas de classe, de maneira política. Tá certo? É claro que as mulheres precisam de mais direitos, o que não quer dizer que você vai fazer militância em cima disso. É claro que os gays têm os mesmos direitos de outros seres humanos, independente se é homem ou mulher. É claro que eles têm esse direito. Só que você não precisa transformar isso em militância política. É claro que os negros, os índios, os imigrantes têm os mesmos direitos, simplesmente por serem seres humanos. O fato de serem seres humanos já lhes dão todos os direitos que outros seres humanos têm. Só que você não pode fazer disso militância política. Porque aí todo mundo vira massa de manobra. E você coloca todo mundo numa visão autocentrada. Pensa bem, não é estranho você ver um casal de namorados, héteros, dando um beijo um na boca do outro na rua? Você fala assim, mas isso aí é atentado violento ao pudor, dependendo do calor, né? Só que no caso de casais homossexuais, se você falar, você é homofóbico. Esse, por exemplo, é o efeito do uso de uma necessidade de uma classe de maneira política. Então a gente não pode ter uma visão autocentrada. Só que aonde você vai, você encontra uma visão autocentrada. Cada um preocupado com os seus interesses. Não estão preocupados com o interesse da sociedade. Na microesfera do lar, a visão autocentrada se reflete no egocentrismo, na falta da habilidade de escutar os outros. É importante que isso fique claro para você, como está claro para mim. Se eu tenho uma visão autocentrada, se eu me considero o eixo da minha roda e os outros existem para sofrer tensão, em geral a tensão que eu não quero sofrer, se você vê todo mundo como raia da sua roda de bicicleta, em que você é o eixo, dificilmente você vai ser um bom ouvinte. Preciso reverter isso. Bom, você teve até aqui a oportunidade de trazer à consciência características de um comportamento egocêntrico que não é privilégio só seu. É privilégio ou prejuízo de todos os brasileiros e de todos os países que enfrentam mudanças sociais como o nosso. Mudanças para pior. Eu só estou falando também de país, de Brasil, de política, porque é dessa forma que a sociedade vai mudando ao seu redor. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis do ponto de vista dos relacionamentos. Entendeu o ponto? Você também pode perceber que relacionamentos interpessoais promissores, eles se desfazem quando uma pessoa egocêntrica passa a dar automaticamente mais valor a si do que ao outro. Então, uma pista, que também não é a solução. O meu trabalho aqui não é trazer soluções para os seus problemas, até porque seria uma solução geral, e o seu problema é específico, ele é seu, ele é particular, não é isso? Então, o meu trabalho aqui não é apresentar uma solução, é só trazer à consciência os efeitos do egocentrismo, que você entenda com mais clareza, tá bom? E aí fica claro que pessoas egocêntricas, pela dificuldade que têm de ouvir, vão ter relacionamentos prejudiciais. Mas existe ainda uma outra causa dos problemas relacionados à surdez mental. Tá bom? Nós vamos discutir na próxima semana, que é o efeito da desatenção. Eu estou com a sensação de que não ficou bem claro para você essa questão do egocentrismo e a sua relação com a surdez mental. Então deixa eu explicar para você um pouquinho melhor. Pessoas egocêntricas têm uma visão autocentrada. Dificilmente elas vão ouvir o outro.
Aí eu te dei exemplos como o uso de necessidades pessoais de forma ideológica, né? Para fazer militância política. Na internet você vai achar vários vídeos, né? Como é que chama aquele sujeito lá, o Arthur, do Mamãe Falei? Acho que é isso mesmo. Em que ele tenta conversar com militantes políticos. E leva paulada, leva bordoada. Observe que pessoas que têm um egocentrismo muito arraigado, elas não conseguem sequer ouvir a opinião do outro. Então até para ajudar esse sujeito é difícil. Que é o exemplo que eu te dei de um egocêntrico num consultório psicológico. Entendeu a ideia? Se você tem um filho mimado e tenta conversar com ele, ele não escuta. Surdez mental. Quando o Arthur do Mamãe Falei e outras pessoas, né, vão conversar com pessoas que estão militando ali em causas que em si mesmo não são polêmicas, às vezes são ridículas, aí ele vai conversar com a pessoa. O que acontece? A pessoa não escuta, parte para agressão. Assim como uma criança mimada, que quando o pai vai corrigir, ele bate no pai. Surdez mental na criança, surdez mental no militante. Entendeu o ponto? A surdez mental, ela se sustenta em cima de dois pilares mesmo. Ela tem duas pernas. Uma perna é o egocentrismo. Como que isso acontece e fica assim tão normal? Você sabe dizer? Tá aí. Se você souber a resposta, escreva aqui nos comentários, tá bom? Eu tenho alguns insights sobre isso. Talvez a gente venha conversar sobre isso em vídeos posteriores. Mas é importante você começar a observar que tudo favorece uma sociedade egocêntrica. E a mídia, por estar no meio, né, mídia, chama a mídia por conta disso, está no meio da sociedade, ela favorece essa visão egocêntrica, tá bom? Então é importante você começar a observar se aquela pessoa que você gosta de ouvir, eu citei o exemplo do Naldo, mas tem mais um monte, tá bom? Você pega o funk, por exemplo, é o egocentrismo do homem sobrepujando a mulher. Você já viu feminista ouvindo funk? É o exemplo do paradoxo. Tá bom? Que a pessoa tem uma visão autocentrada e aí ela não percebe que a música que ela ouve, os filmes que ela assiste, os 50 tons de cinza que ela lê, tudo favorece aquela visão autocentrada, egocêntrica. Como é que nós queremos bons ouvintes se a gente tem ao nosso redor pessoas egocêntricas? Então a surdez mental, ela é alimentada por uma atitude egocêntrica. Então se você quer melhorar suas habilidades de escuta, pergunte-se, será que eu consigo perceber se sou ou não egocêntrico? Eu consigo perceber em mim traços de egocentrismo? Eu tenho uma visão autocentrada? Eu estou sempre buscando apenas os meus interesses? Aí você começa a fazer essa autoanálise e acompanhando aqui o conteúdo do nosso curso, você vai se tornar um bom ouvinte. Agora, se o seu egocentrismo já estiver num nível patológico, aí você precisa de uma ajuda especializada mesmo, tá bom? Aí não é com vídeo via internet, porque eu não tenho a pretensão de ser um autor de autoajuda, tá? Autoajuda para mim é guincho. Vai ajudar o alto que está parado lá. Então, assim, o meu trabalho não é esse. O meu trabalho é apenas mostrar para você como que as coisas ao redor vão impedindo você de ter uma boa comunicação. Tá bom? Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta foi mais uma aula do nosso curso de comunicação baseado no livro Habilidade com as Pessoas. No sábado que vem tem mais, e nós vamos falar sobre desatenção, que é a segunda perna ou a segunda causa da surdez mental. Um forte abraço, uma ótima semana, obrigado pela sua atenção. Tchau.